Olá a todos e a todas, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da Leia. Eu sou Rosália Ribeiro, sou licenciada em Biologia e Geologia e neste momento estou a dar aulas na Escola Básica de Saboia em Odmira, no Baixo Alentejo, onde me encontro a trabalhar desde 2004. Olá, muito boa tarde. Eu chamo-me Emília Silva, sou também licenciada em Biologia e Geologia, sou ribatejana, vivo em Alverca e trabalho há muitos anos, há mais de 20 anos, no agrupamento de escolas de Via Longa, já uma segunda família. Via Longa pertence ao Concelho de Vila Franca de Xira, bem pertinho de Lisboa. Este ano letivo estou a lecionar Ciências Naturais a turmas do 8º e 9º ano. Olá, boa tarde, sou a Rosa Martins, sou licenciada também em Biologia e Geologia, sou de Melgaço e leciono na Escola Básica do 2º e 3º ciclo e secundária de Melgaço, no distrito de Viana do Castelo. Leciono no 11º ano a disciplina de Biologia e Geologia e Ciências Naturais do 9º ano. Sou nascida e criada em Melgaço e podem imaginar aos anos que vivo na Raia Minhota, entre Portugal e a Espanha. Sejam então todos bem-vindos. Neste webinar é a nossa intenção partilhar convosco algumas ideias a respeito das aprendizagens ativas e também do quanto nós podemos explorar no manual numa perspectiva dele se tornar uma ferramenta que nos apoie a desenvolver este tipo de metodologias. Por outro lado, também que nos possa ajudar a ultrapassar os desafios que resultam, designadamente, da aplicação de alguns dos normativos legais hoje em dia em vigor. E estamos a lembrar, por exemplo, do perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória, da inclusão, da flexibilidade, da autonomia, de todos esses conceitos que acabam por representar um autêntico desafio. Um desafio que conduz também à necessidade de proporcionarmos aos alunos experiências de aprendizagem que promovam o desenvolvimento de competências. Competências essas que estão consagradas no perfil dos alunos no final da escolaridade obrigatória. Obriga-nos a repensar as abordagens pedagógicas e didáticas, a diversificar os métodos e estratégias de avaliação, a apostar em práticas pedagógicas centradas no aluno, a envolver o aluno na sua própria aprendizagem, a atribuir-lhe um papel mais ativo no todo o processo. Quando nós estamos a falar de práticas centradas no aluno, de envolver o aluno na sua própria aprendizagem e de lhe atribuirmos um papel mais ativo, nós estamos a falar de aprendizagem ativa. E o que é a aprendizagem ativa? Antes de mais, é importante que se diga que não se trata de um conceito propriamente novo. Ele tem vindo a ser revisitado e nesta altura tem particular destaque porque se acredita que quando o aluno está implicado no seu próprio processo de aprendizagem, quando ele se envolve naquilo que está a aprender, vai ter a oportunidade de desenvolver competências que o vão tornar mais apto para enfrentar os desafios, os enormes desafios da sociedade atual em constante e contínua mudança. Por outro lado, também, no contexto das nossas escolas atualmente, nós temos cada vez mais a tecnologia, portanto, incluída, envolvida nas dinâmicas educativas. E, nesse sentido, também se acredita que as tecnologias podem potenciar, digamos, aquilo que podemos alcançar através da implementação da aprendizagem ativa, de metodologias de aprendizagem ativa. Para Prince, quando se fala de aprendizagem ativa, nós estamos a falar de um processo de ensino que tem como objetivo envolver os alunos nas atividades de aprendizagem, levando-os a pensar sobre aquilo que estão a fazer. Ou seja, não se trata aqui apenas de um envolvimento físico, mas também de um envolvimento intelectual, em que o aluno reflete, pensa sobre a sua própria aprendizagem. Ele tem consciência daquilo que está a aprender, daquilo que está a acontecer, das transformações que estão a acontecer a nível intelectual, naquilo que ele está a conseguir. E, portanto, ele, nesse sentido, tem mais significado para ele aquilo que ele está a aprender, porque ele está cognitivamente implicado, intelectualmente implicado nestas dinâmicas. E então,
para além de todos estes aspectos, a literatura também apresenta algumas razões para que nós continuemos a apostar em metodologias de aprendizagem ativa. Nomeadamente o facto de se acreditar que elas implicam estratégias eficazes de ensino, que propiciam a assimilação de maior volume de conteúdo, no sentido em que os alunos estão conscientes daquilo que estão a aprender, e isso permite que eles tenham maior, digamos, envolvimento no conteúdo que estão a aprender, e a assimilação é tornar esse conteúdo como algo perceptível, cognitivamente interpretado pelos próprios alunos. E, nesse sentido, a aprendizagem é mais significativa. Portanto, eles conseguem atribuir um significado àquilo que estão a aprender, conseguem enquadrar aquilo que aprendem no seu próprio contexto diário, no seu cotidiano. Por outro lado, no sentido em que, como eles, portanto, estão conscientes daquilo que estão a aprender, percebem, têm noção daquilo que estão a conquistar em termos de aprendizagem, têm, digamos assim, mais confiança em si próprios, acreditam mais naquilo que são as suas próprias capacidades e acabam por ter mais facilidade em tomar decisões, em ter iniciativa. Portanto, desenvolve também a sua autonomia e eles próprios sentem-se mais seguros daquilo que podem vir a ser as suas decisões perante determinadas situações, nomeadamente na resolução de problemas. Os alunos, em termos daquilo que são os resultados da metodologia ativa, da aplicação de metodologias de aprendizagem ativa, tendo em conta aquilo que vai-se lendo na literatura, realmente ganham o gosto, ou, portanto, têm o prazer de aprender e tiram, digamos, partido favorável na resolução de problemas e também na condução de projetos. Quando nós falamos de abordagens de aprendizagem ativa, nós podemos estar a falar de abordagens mais abrangentes, mais transformadoras, que podem, digamos que, não se limitar só a envolver o aluno, mas também a transformar a própria dinâmica da sala de aula, às vezes até a própria organização da escola. Essas são, digamos, abordagens mais abrangentes e transformadoras, mas também a aprendizagem ativa pode acontecer em pequenas situações momentâneas na sala de aula, em que o professor proporciona atividades, proporciona experiências em que o aluno assume um papel ativo naquilo que está a fazer, tanto fisicamente como intelectualmente. Relativamente às abordagens mais abrangentes, mais transformadoras, nós gostaríamos aqui de destacar duas delas, designadamente a aprendizagem baseada em projetos e a sala de aula invertida. Vou dar a palavra à Emília, que vai apresentar aqui algumas das ideias principais a respeito destas duas abordagens que nós vamos designar e considerar como mais abrangentes, a aprendizagem baseada em projetos e a sala de aula invertida. Obrigada, Rosália. Realmente, falar da aprendizagem baseada em projetos, portanto, num diapositivo, realmente é mesmo só tentar cativar-vos para o potencial que esta abordagem tem. Segundo a literatura, a aprendizagem baseada em projetos tem alguns elementos que a caracterizam, nomeadamente a APD, portanto, a aprendizagem baseada em projetos, deve estar enquadrada por um problema a ser resolvido. E esse problema deve realmente suscitar o interesse dos miúdos, mas, ao mesmo tempo, deve ser um problema com algum grau de dificuldade de resolução. Não um problema imediato em que ele abre o manual e, de repente, já está ali a resposta. Ou então, podemos ter um problema, mas também o professor pode lançar uma questão complexa para a turma tentar responder ou tentar encontrar caminhos que consigam realmente chegar o mais perto possível de uma possível solução. Os alunos envolvem-se então em grupo, na formulação de questões, na procura de recursos e informações que lhe possam realmente dar algumas pistas para se posicionarem relativamente ao problema ou à questão colocada pelo professor. A aprendizagem baseada em projetos também pode ter aqui um caráter muito especial de autenticidade pessoal.
Quando é que isto acontece? Quando, por exemplo, esta aprendizagem baseada em projetos converge para interesses ou preocupações da vida dos alunos. Há aqui logo um grande envolvimento quando realmente a aprendizagem baseada em projetos se foca numa grande preocupação que aqueles alunos possam ter ou que a comunidade onde os alunos se inserem possam ter. Portanto, é muito importante esta envolvência com processos do mundo real, cativa os alunos e empenha-os também. Estamos a falar da perspectiva e, além das várias potencialidades que a Rosália nos apresentou, o envolvimento dos alunos é algo extraordinariamente importante e que está sempre presente na aprendizagem ativa. E aqui também está, portanto, é fundamental dar voz aos alunos. Os alunos têm que se sentir realmente envolvidos neste processo e que o professor propicia momentos em que os alunos podem, com a orientação do professor, obviamente, podem ter o poder de decisão. Mas os alunos podem decidir o quê? Podem decidir, por exemplo, recursos a selecionar. Podem apresentar uma lista de recursos ao professor e o professor, em conjunto com eles, decidir, não é? As tarefas, distribuir tarefas, atribuir funções. Olha, tu vais comunicador, então ficas com esta parte. Tu és muito organizado, então ficas com a pasta de organizar aqui os documentos todos. Enfim, de acordo também com as características de cada aluno. E até os produtos finais a criar. Que produtos finais é que fazem sentido para aquele grupo de alunos criar? A crítica e a revisão são também momentos muito importantes na aprendizagem baseada em projetos. Dar e receber feedback talvez seja algo extraordinariamente importante nesta fase. Porquê? Porque os alunos começaram a selecionar recursos, começaram a criar algumas ideias e é muito importante receber esse mesmo feedback. Dos colegas, de professores, quando possível de especialistas, quando possível de um colega que esteja na sala de professores com um tempinho livre e que possa vir à nossa sala e realmente ouvir e dar conselhos de melhoria a estes mesmos alunos. Esta crítica pode e deve ser apoiada por rubricas de avaliação e estas mesmas rubricas devem ter sido apresentadas também aos alunos no início da aprendizagem baseada em projetos para que eles saibam exatamente o que é para fazer e como é que vão ser avaliados. O produto final, os alunos criam realmente um produto final e partilham esse produto final com colegas, com outras turmas, na escola, num dia comemorativo, convidam-se os encarregados de educação para vir à escola ver aquilo que os educandos fizeram. São sempre momentos muito gratificantes em que os alunos estão muito motivados a apresentar aquilo que fizeram, as dificuldades que tiveram, mas também os sucessos que tiveram e as reflexões que fizeram e o que aprenderam também, não é? A reflexão é transversal a todos estes elementos que acabámos de falar, mas refletem exatamente sobre o quê? Refletem sobre o que estão a aprender, como estão a aprender, porque é que estão a aprender. São realmente momentos muito importantes que tornam as aprendizagens muito mais significativas quando há este envolvimento e esta reflexão conjunta. Resumindo, muito brevemente, a aprendizagem baseada em projetos é realmente uma aprendizagem que desenvolve a autonomia, o espírito crítico, que potencia a resolução de problemas, a procura de soluções. O facto de trabalhar em grupo não é fácil, temos que nos fazer ouvir, mas também temos que saber ouvir a opinião do outro. Tem que haver aqui uma negociação partilhada e uma avaliação, obviamente, que também seja igualmente partilhada. Portanto, nós no final vamos facultar alguns recursos e quero convidar-vos realmente a explorarem um pouco mais a aprendizagem baseada em projetos. Vamos então agora passar para a aprendizagem mais abrangente, como disse a Rosália, da sala de aula invertida. Este conceito da sala de aula invertida também não é um conceito novo, não é? Foi apresentado pela primeira vez por Bergman e o seu colega Sams, em 2007, numa escola no Colorado. Se
calhar alguns até já, portanto, já sabem esta informação que eu acabei de partilhar convosco. A nossa principal referência neste trabalho é realmente tudo aquilo que Bergman e Sams têm portanto, disponibilizado para leitura e exploração. Como o próprio nome diz, sala de aula invertida, inverte-se aqui um pouco aquilo que normalmente é tradicional na sala de aula. Porquê é que se inverte? Inverte-se porque a exploração dos conteúdos de forma autónoma são feitos em casa e os recursos são disponibilizados pelo professor. O professor disponibiliza um vídeo curtinho, apelativo, em que o aluno pode ir parando e tomando notas, mas também, obviamente, poderá disponibilizar uma notícia ou várias notícias, poderá também partilhar com os seus alunos e disponibilizar aos seus alunos outro tipo de recursos. O aluno explora então autonomamente esses recursos, vai tomando as suas notas, vai registando as ideias-chave, vai estabelecendo pontos de ligação sempre que possível e na escola o que é que vai então acontecer? Na escola, o momento em que estão todos em conjunto, professor, e alunos, também podem estar dois professores, tudo bem, vão então aproveitar aquele tempo, rentabilizá-lo para consolidar e aprofundar aquela exploração autónoma que o aluno fez sozinho, não é? E aqui há um momento realmente o professor propor aos alunos simulações em que os alunos vão debruçar o que é que está ali a acontecer, que variáveis é que eu posso alterar, experiências laboratoriais e, por que não, debates, não é? Em que os alunos vão apropriar-se daquilo que também os colegas aprenderam em casa e se coincide ou não com as ideias que eles também têm. O professor e os alunos sempre numa reflexão conjunta, onde se discute, onde se aproveita o momento de sala de aula para realmente, não para expor conteúdos, mas para se discutir, para se resolver questões, para se esclarecer dúvidas e para se ir um pouco mais além no aprofundamento de tudo isto. A dinâmica do grupo transforma-se então num ambiente de aprendizagem colaborativo e muito interativo. Convido-vos também a espreitarem alguns vídeos de Bergman que são realmente uma delícia, muito interessantes. Como disse a Rosália também no início, além das abordagens que nós só focámos duas entre muitas mais abrangentes, vamos agora falar aqui muito sumariamente de algumas mais restritas que depois mais à frente iremos explicar com mais pormenor. Temos então como abordagens um pouco mais restritas a instrução por pares, os testes conceptuais, as técnicas de avaliação formativa de sala de aula e, por que não, desafiar os alunos a construírem um mapa mental, que daqui a pouco já vamos explicar um pouco melhor toda esta dinâmica. Mas, de entre muitas, podemos também partilhar convosco uma das abordagens mais restritas, poderá ser, por exemplo, desafiar os alunos a construir um póster ou um infográfico. O professor pode dinamizar uma aula de meia turma, que daqui a pouco já vamos ver como é que poderemos fazer. Pode desafiar os seus alunos a criarem um vídeo. E pode também, para consolidação de conteúdos, propor aos alunos, construam grupos e, de facto, construam depois algumas questões que poderão ser depois colocadas num único texto. E terminamos as nossas abordagens restritas. Muito bem, obrigada, Emília. Realmente todas estas abordagens, que nós aqui só focamos alguns exemplos, nós acreditamos de facto que elas têm, digamos que, potencial no sentido de tornar as aprendizagens mais bem-sucedidas por parte dos nossos alunos. E também acreditamos que o manual pode ser uma ferramenta a apoiar-nos nesse sentido. Primeiro que tudo, um recurso acessível a todos,
portanto, dada a sua democraticidade, peço desculpa, e facilidade de acesso por parte de todos os alunos e professores, portanto, é um recurso que facilmente todos conseguem utilizar e prever que exista na sua sala de aula, independentemente de ser uma sala mais ou menos apetrechada, nós conseguimos, portanto, ter esse acesso a esse recurso. Entretanto, nós vamos agora passar a mostrar, digamos, a partilhar convosco algumas ideias simples de como é que o próprio manual e os recursos que fazem parte, ou que apoiam o manual, podem, digamos assim, ser explorados no sentido de nós promovermos estratégias de aprendizagem ativa nas nossas salas de aula. Vamos começar por falar um pouco da abordagem baseada em projetos e em que medida é que esta abordagem, digamos assim, a aprendizagem baseada em projetos, pode ser apoiada com recursos que fazem parte do projeto manual, e nesse sentido vou dar a palavra à Rosa, que vai então explorar um pouco destes exemplos práticos, designadamente a aprendizagem baseada em projetos. Ora, boa tarde a todos. Espero que estejam todos a gostar desta apresentação e vou então passar a relembrar algumas coisas da aprendizagem baseada em projetos. E vou começar a relembrar porque todos, mais ou menos, pelo menos os mais antigos, já trabalhamos em metodologia de projeto. Quando nos foi proposto que trabalhássemos na área escola, que era então definida uma área curricular não disciplinar que tinha como finalidade a concretização dos saberes através das atividades de projetos multidisciplinares. E eu penso que todos nos lembramos dos projetos fabulosos que nessa altura foram desenvolvidos, mas hoje lavaram um bocado e hoje falamos de DACs, ou seja, Domínios da Autonomia Curricular. E estes DACs prevêem o envolvimento de diferentes disciplinas, num projeto em que as mesmas vão encontrar pontos de convergência dentro do currículo de cada uma, quer na concretização do projeto, quer no produto final. E isto vai fazer com que se promovam aprendizagens nos alunos, que é todas estas metodologias, é promover as aprendizagens dos alunos. O manual de que estamos a falar, e é esta parte que é onde é que estão as aprendizagens ativas no manual, vai contemplar então projetos que são desenvolvidos como DACs, podem os professores utilizar ou adaptar à realidade dos seus alunos, da sua escola, mas há também nesse manual projetos que estão enquadrados em determinados conteúdos que os professores podem utilizar para promover então a aprendizagem baseada em projetos. E reiterando o que eu disse a Emília, de facto esta abordagem promove competências de resolução de problemas, fomenta o espírito investigativo, a criatividade, que são fundamentais em ciências. Continuando nas abordagens mais abrangentes da aprendizagem ativa, vamos para a sala de aula invertida. Quando estamos a propor esta dinâmica, a sala de aula invertida, e como a Mila já falou também, assumimos que nos dias de hoje aprende-se em qualquer lugar e a qualquer hora. Neste momento estamos a atravessar um momento particularmente desafiante, mas se há estratégia que pode funcionar, a sala de aula invertida acreditamos que seja uma delas. E os professores e o aluno têm manual. E como diz a Rosália, e sem usar aquela palavra, ele é um recurso universal. E em casa, assincronamente,
e a palavra assíncrona entrou nas nossas casas e nas nossas vidas e hoje, além de fazer parte do nosso vocabulário, condiciona ou ajuda-nos a procurar novas formas de ensinar, então, assincronamente, em casa, o aluno lê e explora recursos que podem ser as páginas do manual, uma apresentação digital, um artigo científico, um vídeo explicativo, um simulador que é indicado pelo professor. E cada aluno é incentivado a realizar as atividades propostas autonomamente, ao seu ritmo. E na escola, ou neste momento sincronamente, o aluno tem a oportunidade de demonstrar o que aprendeu, esclarece possíveis dúvidas, reforça as aprendizagens, responde a um questionário para verificar o que aprendeu, ou seja, o tempo que o aluno está com o professor é para esclarecer dúvidas e resolver problemas. Então, o professor é necessário quando o aluno não é capaz de o fazer, portanto, não é capaz de fazer sozinho. Ele vai ser aquele que vai ajudar o aluno nas atividades que ele não conseguir fazer em casa. Passamos agora à instrução para os pares, também, que é uma abordagem restritas, portanto, não, eu estive a abordar duas abordagens mais abrangentes e agora passo a uma abordagem mais restrita, que é dentro da aprendizagem ativa, a instrução por pares. Nesta dinâmica, então, os alunos começam ou podem começar por responder a uma questão do manual individualmente e para depois a discutir com o seu par, trocam impressões, analisam possíveis respostas, que a resposta que deram é a correta, explicando o raciocínio que está subjacente a essa resposta. Na fase seguinte, os alunos apresentam a sua resposta à turma, promove-se a discussão e a partilha, que acreditamos seja um dos meios eficazes, ou um meio eficaz de os alunos aprender mais e melhor. Nos testes conceituais, este exemplo prático, os alunos respondem a questões de escolha múltipla, presentes em várias rúbricas do manual, intercaladas com uma apresentação digital ou uma exposição de conteúdos por parte do professor. Ou seja, para testarmos se os nossos alunos estão atentos à nossa exposição, lançamos umas questões de vez em quando, não é? De resposta rápida ou de escolha múltipla, para captar a atenção do aluno e para perceber se estes estão a acompanhar o que estamos a expor, explicar. O manual que estamos a falar está estruturado tendo em conta esta lógica. As respostas, portanto, dos alunos podem ser registadas eletronicamente sempre que seja possível e estes testes permitem que o professor adeque e desenrola a aula em conformidade com as respostas que o aluno vai dando e vai desencadeando debates e novas aprendizagens. Passamos a seguir aos mapas mentais, que é um outro exemplo de aprendizagem ativa. Portanto, é a construção dos mapas mentais. Os alunos realizam a exploração individual de um tópico nas páginas do manual, fazem o resumo dos conteúdos explorados através da construção colaborativa de um mapa mental em diálogo com a turma, no quadro, no caderno diário ou numa ferramenta digital. Tentam encontrar a relação e a hierarquia entre os conceitos e os conteúdos. A construção dos mapas mentais vai permitir aos alunos interiorizarem então o assunto que foi abordado numa perspectiva integradora e não compartimentada. O aluno terá um resumo visual, que o manual também estará cheio deles, que o ajuda a visualizar a matéria e a relação entre os conceitos. Para continuar a partilhar exemplos práticos de aprendizagem ativa numa abordagem, vou passar a palavra à Emília.
Obrigada, Robina. Grandes exemplos. Vamos então partilhar mais um exemplo de como é que podemos ter uma dinâmica um pouco mais ativa com os nossos alunos. Imaginem que eu desafio os meus alunos a construírem um póster ou um infográfico. Obviamente que antes dos alunos começarem realmente a explorar, seja aquilo que for, é muito importante que o professor apresente a atividade, que vai, portanto, a própria dinâmica, e com essa apresentação deve, com toda a certeza, explicar aos seus alunos quando é que começam as aulas realmente de início de criação do póster, quando é que o póster deve estar terminado, quais são os objetivos, o que é que se propõe. Este póster é, por exemplo, para estar fixado em algum local específico, qual é o público-alvo. Portanto, é muito importante que o professor dê logo algumas indicações à turma, muito precisas, e, obviamente, que apresente e negocie também com a turma os critérios de avaliação deste mesmo póster. Isso é fundamental. Depois, o que é que os alunos vão fazer? Vão agrupar-se, o professor vai realmente dar indicações de que os alunos devem explorar um capítulo ou um determinado tópico ou um texto específico do manual e os alunos vão realmente começar a distribuir tarefas, vão começar a organizar a informação, vão começar a selecioná-la, podem também, obviamente, ter um documento partilhável onde vão registando as ideias principais do grupo e inserir alguns comentários, se concordam, se discordam, e enfim, e depois vão para uma fase em que podem começar a tomar algumas decisões sobre as ideias que começaram ali a surgir. Identificar relações entre essas ideias, semelhanças, diferenças, no fundo, ir aperfeiçoando um pouquinho aquelas primeiras ideias em algo mais concreto. E depois, claro, começam a criar. E, para criar, redefinem normalmente estes resumos, não é, de concepção e criam um protótipo. Este protótipo pode, obviamente, ser depois apresentado ao professor, apresentado a outros especialistas, receber feedback e reformular se for necessário. No final, os alunos podem e devem apresentar o seu trabalho à turma, aos encarregados de educação, num dia comemorativo, num dia da ciência, por exemplo, na escola, onde se convida os alunos, por exemplo, do primeiro ciclo, e os alunos apresentam não só as aprendizagens que fizeram, não só o póster em si, mas também algum tipo de reflexão sobre o que é que sentiram durante a elaboração deste póster. Foi fácil trabalhar em grupo ou não? Que dificuldades é que tiveram que contornar? Se as contornaram ou não? E este momento reflexivo também é muito importante. O professor pode, obviamente, terminar com um feedback da sua parte, não é? Do que é que aconteceu, do que é que correu bem, menos bem, também na ótica do professor, e com as suas rúbricas de avaliação, avaliar realmente o trabalho e ouvir mais uma vez os alunos. Relativamente ao póster, acho que já vos dei muitas dicas e vou agora passar a explicar-vos outra dinâmica da qual eu gosto muito e que também pratico com as minhas turmas, que é a aula de meia turma. Na aula de meia turma, o professor divide a turma ao meio. Desculpa, deixa-me só chegar aqui. Na aula de meia turma, então, o professor divide a turma ao meio, como o próprio nome indica, atribui um tópico do manual para leitura a metade da turma na biblioteca, portanto, espaços distintos, mas poderá ser feito de outra maneira, isto é uma mera sugestão, e expõe o mesmo tópico à outra metade da turma, mas na sala de aula. Estabelece os tempos, obviamente, com toda a certeza os alunos que foram para a biblioteca devem levar um guião daquilo que é para fazer, porque não vão estar com o professor em sala de aula, vão estar autonomamente a ler e a compreender aquele tópico do manual, e o professor depois alterna os grupos e repete a dinâmica. No final, termina com uma revisão do tópico, juntando de novo
A turma, portanto, junta novamente todos os alunos com um momento de reflexão que eu acho que é muito importante até para os alunos se posicionarem perante também a turma do qual foi o momento em que foi mais gratificante. Foi aquele que realmente estiveram autonomamente na biblioteca a trabalhar ou preferiram a exposição do professor ou foi algo que complementou, quer primeiro a parte autónoma de exploração e depois o professor acabou por consolidar com a sua exposição. O que é que foi mais gratificante? Portanto, são realmente exemplos interessantes que vos desafiamos a aplicarem na vossa sala de aula e que o nosso manual vos vai desafiar também ao longo das nossas páginas. Vou passar então à Rosália. Muito obrigada, Mila. E relativamente à aula de meia turma, para nós que nos queixamos muitas vezes das turmas de grandes dimensões, de turmas grandes, esta poderá ser uma estratégia a utilizar para, de facto, nós até podermos dar um apoio mais individualizado em contextos em que realmente as turmas são grandes. Mas é, de facto, uma estratégia bastante interessante. Eu vou partilhar convosco mais uns exemplos práticos de como é que podemos promover a aprendizagem ativa no contexto das nossas salas de aulas e também explorar recursos do manual para nos apoiar nesse sentido. A proposta que temos agora para partilhar convosco é os alunos criarem um vídeo. Podem criar um vídeo com base num determinado resumo visual que existe no manual, com base num determinado artigo ou conteúdo, mas também pode fazê-lo, por exemplo, quando o professor propõe a realização de uma atividade prática ou experimental que está sugerida no manual em casa. E neste caso estamos a falar de uma atividade com características muito próprias, no sentido em que ela deve ser desenvolvida com recursos, com materiais que nós temos em casa, com material caseiro. Portanto, o aluno é desafiado a desenvolver essa atividade no sentido de consolidar, validar ou observar determinado fenómeno, conteúdo ou raciocínio. Para além de ser desafiado a realizar a atividade, também podemos sugerir que ele faça o registro em vídeo daquilo que foi a experiência. Quando ele estiver a realizar a atividade experimental, portanto, fazer a gravação dessa experiência. Depois, o aluno, em casa, realiza a atividade proposta pelo professor, faz o registro em vídeo e, quando volta à sala de aula, na aula seguinte, ou na aula em que isso for determinado que é um trabalho para apresentar, ele vai então fazê-lo à restante turma. Podemos ter aqui coisas muito ricas, muito variadas, inclusivamente os alunos terem experimentado em casa com o apoio da família e haver este registro, digamos assim. E haver, com base neste registro de vídeo, um debate, uma análise conjunta em torno daquele conceito, daquela simulação que estava ali em questão. Eu já tive a oportunidade de promover dinâmicas como estas e é muito interessante, inclusivamente a parte de envolver os pais, porque pais e restantes membros da família, porque inclusivamente é ali um momento que a própria família debate, analisa, discute e estão todos a aprender, digamos assim, naquele momento. Outro exemplo prático que também gostaríamos de partilhar convosco tem a ver com esta questão de teste com questões propostas pelos alunos. É um exemplo prático que nós usamos com muita frequência e, neste caso, como é que isto pode funcionar? Por exemplo, o professor organiza a turma em grupos, não é? No final de ter abordado um determinado conteúdo, acerca do qual pretende levar a cabo e aplicar um teste, distribui diferentes tópicos dentro desse conteúdo, desse conteúdo, os vários tópicos estudados a cada um dos grupos formados e cada um destes grupos é desafiado a criar um conjunto de questões para o teste no âmbito então do tópico que lhe foi atribuído.
Os alunos aqui também recebem orientação por parte do professor. O professor cria condições para que os alunos percebam a tipologia, os diferentes tipos de questões que os alunos podem criar, e estamos a falar aqui de verdadeiro falso, preenchimento de espaços, escolha múltipla ou múltipla escolha, resposta curta, resposta longa, dando algumas orientações nesse sentido, para além de também lhes pedir que eles prevejam não só o enunciado da questão, mas também a resposta e os próprios recursos visuais que possam ser necessários associar ao enunciado da questão. O professor, no final desta dinâmica, em que os alunos estiveram imbuídos na construção de questões, e o simples facto de estarem, digamos, a esmiuçar o conteúdo numa perspectiva de questionamento já é uma forma de aprofundar e dar significado às aprendizagens desenvolvidas, e nesse sentido depois vão ter, digamos que, um reforço de aprendizagens neste próprio processo de criação de questões para um teste. O professor utiliza as questões propostas pelos alunos num teste que, entretanto, venha a aplicar. Pode, inclusivamente, antes disso, discutir o resultado deste trabalho com os alunos e esmiuçar, digamos assim, porque é que esta questão está melhor ou não está, e se esta resposta realmente corresponde àquilo que de facto é pedido e se está correta cientificamente, tendo em conta aquilo que está no tópico estudado. Eram estes os exemplos que tínhamos para partilhar convosco. Muitos destes exemplos nós tiramos, digamos assim, inspiração para criarmos algumas atividades dinâmicas e recursos que fazem parte do manual e de todos os outros materiais que sustentam o manual. Como autoras, acreditamos que o manual 100% CN poderá de facto ser uma ferramenta que nos possa ajudar a promover aprendizagens ativas. Esperamos que vocês também considerem que isso seja possível. Entretanto, deixamos convosco aqui algumas fontes e referências que nós temos explorado ao longo dos anos, algumas relacionadas com a aprendizagem baseada em projetos, a sala de aula invertida, e tenho também aqui, inclusivamente, alguns documentos com muitos exemplos de atividades como estas, pequeninas, destas atividades que nós designamos como sendo abordagens restritas de aprendizagem ativa, que podem servir de inspiração para as vossas próprias salas de aula. Esperamos que vocês tenham dado por bem emprego o tempo que estiveram connosco, esperamos podê-los encontrar noutra oportunidade. Muito obrigada pela vossa atenção e até qualquer dia.